primeiro agradecer a presença de vocês aqui e também o apoio do IMS e da Casa Azul, Flip, para esses 2 dias de eventos, né, como desdobramento da exposição Infinito Vão na sua presença aqui no Brasil, em São Paulo. A gente espera que a exposição que foi feita, que ainda está lá na Casa da Arquitetura, em Matosinhos, em Portugal, possa vir ao Brasil no ano que vem. Estamos com esse horizonte, mas, enquanto isso não acontece, ontem tivemos o lançamento do livro catálogo, e temos esses 2 dias de debate, nos quais, hoje, está hospedada essa discussão sobre o meu livro, Dentro do Nevoeiro, e para isso eu tenho a alegria de ter ao meu lado a Gisele Beigemann e o Agnaldo Farias, 2 importantíssimos críticos de arte, professores da FAUSP, meus colegas. A Gisele também artista multimídia. E, enfim, vale explicar que esse vídeo que foi passado agora no início é um dos vídeos feitos para a exposição Infinito Vão, pela Mira Filmes, junto com a curadoria. A gente tem passado, né, antes dos debates de cada um deles, um dos vídeos, então, em ordem cronológica. São 6, ontem a gente passou o 1 e o 2, esse é o terceiro. Canção Tropicália, um momento dos anos 60. E agora, para entrar verdadeiramente no assunto Dentro do Nevoeiro, eu preparei uma curtíssima apresentação visual, primeiro com a capa dos 2 livros, do Infinito Vão e do Nevoeiro, nos quais se vê uma afinidade, né, no mínimo poética, porque justamente sob o grande vão da viga do MUB está a fumaça do trabalho No Ar, da Laura Vince, que entrou na capa do livro, né, a questão do vão como definição de uma poética brasileira. A gente vai conversar no segundo encontro com o Paulo Mendes da Rocha, mas eu não podia perder a oportunidade, até porque é quase um milagre que isso tenha acontecido, mas porque a princípio são 2 coisas, o Infinito Vão e o Dentro do Nevoeiro, mas a minha irmã, Marina Wisnik, fez um palíndromo em minha homenagem, que eu quis, então, colocar aqui como uma epígrafe para essa conversa. Palíndromos são aquelas frases que você lê de frente e ao contrário, e ela é a mesma frase, né? E nesse palíndromo ela juntou o vão e a névoa. Então, assim, isso dá uma coloca esse debate aqui plenamente em casa, digamos assim. Dito isso, eu vou fazer só uma introdução sobre o conteúdo do livro e vou passar a fala para os meus comentadores, que é um luxo tê-los aqui, e depois a gente abre para perguntas da plateia e continua a conversa. O tempo é curto, então eu vou dizer, acho que, assim, como modo de introduzir o assunto, imagino que aqui na plateia alguns já leram o livro, outros não, né, mas o livro nasce da minha tese de doutorado, que foi defendida em 2012, depois foi muito reescrita, né, e quase que inteiramente transformada. Essa reescrita e essa transformação ocorrem em paralelo ao momento em que eu entrei como professor na FAUSP, em 2013 para 2014. Portanto, também, quando eu passei a dar aulas junto com o Agnaldo e poder, em aula, desenvolver muitas ideias, e também a estar próximo da Gisele e conversar muito com ela sobre temas de tecnologia que eu desconhecia e que ela conhece também, e que foram muito importantes na reformulação da tese em livro, né? Então, essa tese, que é a origem do livro, nasce de uma leitura, uma percepção de um estado atual da arquitetura contemporânea,
que é alguma coisa que eu já percebia e pensava sobre isso, da presença dessas fachadas translúcidas, né? Dessas fachadas leitosas, fachadas de vidros serigrafados, jateados, ou de policarbonato, de edifícios que têm uma espécie de aura de mistério, onde a antiga ideia de transparência moderna foi transformada, né, numa semi-opacidade, numa translucidez que cancelou aquela ideia, aquele princípio iluminista de transparência como verdade. Historicamente, isso está filtrado pelo momento pós-moderno, que negou completamente a transparência e colocou nas fachadas uma espécie de anteparo opaco. A situação contemporânea seria uma espécie de síntese entre os dois momentos, né, onde volta a presença do vidro, dessa poética, porém não mais aquela transparência iluminista. Tem um texto seminal do Colin Rowe, com Robert Slutsky, que se chama Transparência Literal e Fenomênica. É um texto do início dos anos 60, onde ele, a partir do cubismo, das telas cubistas, eles determinam dois tipos de transparência. A literal seria essa, a mais evidente moderna, como as fachadas de vidro, como o prédio da Bauhaus, onde você vê através, né? Mas a fenomênica seria essa outra, onde as coisas, como elas não são vistas inteiramente, elas se tornam ambíguas, elas são como que palimpsestos, elas se sobrepõem, e você enxerga tudo isso meio que plasmado junto, né? Essa transparência mais misteriosa, mais ambígua, e também mais empática, de certa forma, né? Fala mais aos nossos sentidos, inclusive nos convida a tentar decifrar essa espécie de mistério, né? Esse enigma. Ela teria, e tem, eu acho, uma identidade muito forte com a sensibilidade do mundo contemporâneo. Eu vejo isso em projetos do Sanaa, por exemplo, né? Arquitetura japonesa em grande medida. Arrisco uma analogia com as músicas do Radiohead e uma certa percepção de um estado contemporâneo de flutuação, de abolição de hierarquias. Mas isso é onde nasceu a coisa, digamos, um olhar para a arquitetura contemporânea de onde se percebe matrizes como o Grande Vidro de Duchamp, né? Um quadro feito em vidro, um vidro estilhaçado que se torna enevoado, né? Ou então as pinturas embaçadas de Gerhard Richter e toda uma tradição que vem das artes plásticas e que aponta para o blur, né, para o embaçamento, para uma recusa desse olhar de definição da imagem que teria a ver com a transparência iluminista. Porém, depois de defendido o doutorado e com o andamento do mundo pós-2013, o doutorado foi defendido em 2012, em 2013 a sensação é que o mundo todo mudou muito, né? Eu sentia aquilo tudo como antigo, quer dizer, o que era antigo era a restrição de uma discussão quase que autônoma dentro de uma questão estética e tal, né? E eu, ao mesmo tempo, intuía e percebia e ia me convencendo de que a metáfora do nevoeiro ela era cada vez mais atual e forte para pensar o mundo contemporâneo, mas ele tinha que ser pensado de maneira muito mais ampla, porque a nuvem é também a nuvem das clouds da internet, né? São as nuvens de capital financeiro que migram de forma muito volátil, né? Então, o nevoeiro ele é também um sistema de controle que foi sendo urdido, estabelecido de maneira muito terrível, né, no nosso mundo. E, além disso, ele está presente como que nas imagens ou nas cenas que marcam as viradas de página da história recentes, começando por Pruitt-Igoe, em 72, né, a demolição do conjunto habitacional de Pruitt-Igoe, em St. Louis, que é o rito da morte do movimento moderno, como propôs o Charles Jencks, né, aqueles conjuntos tombando e levantando pó. É um ritual fúnebre de morte, que, ao mesmo tempo, é como se fosse a morte do moderno, seria o nascimento de alguma outra coisa, que, no caso, é o pós-modernismo, mas nasce com uma morte, e essa morte é uma morte
que levanta fumaça, né? E isso retorna nas picaretas sobre o Muro de Berlim em 89, que também é um ritual de demolição, e em 11 de setembro de 2001, de maneira absolutamente espetacular, digamos assim, né? Então, essa recorrência como que traz para o primeiro plano essa ideia de que a névoa ela está como presença marcante na estruturação do imaginário dos ritos de inauguração do nosso mundo, né? Portanto, esse estado de nevoeiro no qual nós estamos, porque, de fato, acho que todo mundo aqui deve concordar que a gente vive um momento histórico de perda de referências, né? Onde não se sabe bem onde estamos, onde é tudo muito incerto. Portanto, essa incerteza que oculta uma grande regressão conservadora, né, mirada nessas imagens de grande demolição, elas combinam uma espécie de pasmaceira de um nevoeiro de incerteza contemporâneo com um fundo trágico, né? Pulsa no fundo desse estado de nebulosidade um impulso trágico muito forte, que é o da destruição criativa moderna, que vai sendo turbinada, né? Destruição criativa, aquele princípio que opera, digamos, desde a Reforma de Paris com Haussmann e cada vez mais, né? A ideia e a urbanização chinesa é isso, em grande medida, né? Bom, essa é a introdução que eu queria fazer, não vou me alongar mais e vou passar a palavra para os meus convidados. E a gente não combinou antes quem falaria primeiro, então, Aguinaldo. Isso. Democraticamente eleito. De quê? Democraticamente eleito. Tá certo. Bom dia a todos. É um prazer muito grande estar aqui em companhia do Guilherme e da Gisele. E queria agradecer o convite que me foi feito pelo Moreira Salles e, sobretudo, pelo Infinito Vão, e a figura do Mauro Munhoz, que também está ligado ao Flip e Casa Azul, que está promovendo, e cumprimentar o Nuno aqui muito especialmente, da Casa de Arquitetura do Porto, e o Fernando Serapião, que foi, junto com o Guilherme Wisnik, o curador da exposição Infinito Vão que está acontecendo, e uma exposição que eu tive a felicidade de assistir, de visitar. Pois bem, falar desse livro, para mim, tem implicações de várias ordens. Eu tenho muita ligação com o autor do livro, já antes, propriamente, dele entrar dentro da universidade. Mas, a partir dos últimos 6 anos, a convivência é diária e a interlocução contínua, porque nós damos cursos juntos e, mesmo quando os cursos estão separados, eles estão em sintonia. E aí era importante salientar que este livro, que me impressiona, ele é uma versão, como o Guilherme já avançou, é uma versão muito depurada da tese de doutorado dele, muito transformada ao longo dos anos, não só porque quando se faz uma tese se fica, no geral, insatisfeito, premido que se foi pelo tempo, e aí, quer dizer, a partir daí ele passou a ser premido pelo editor, que também não facilitou muito, mas, de qualquer maneira, deu a oportunidade dele rever vários aspectos, como eu pude notar, há uma mudança bem grande, e à luz dos acontecimentos dos últimos anos. E esses acontecimentos, eles repercutiram diretamente na nossa disciplina. As nossas disciplinas, que na verdade não são apenas disciplinas, porque ele, mais a Fernanda Fernandes e mais outras pessoas ligadas, e um grupo de pesquisadores que estão ligados a nós, empreendemos linhas de pesquisa ligadas, sobretudo, com arte contemporânea e arte e arquitetura. E o livro no meu ponto de vista, ele já se afigura
como uma grande resposta, uma grande contribuição, me surpreende pela amplitude, pela abrangência, pela ambição do próprio texto. Porque é muito grande o elenco de arquitetos, de produções respeitáveis, e essa produção é discutida não por ela em si fechada, no que seria uma abordagem mais formalista, mas sempre dentro de uma visão de contexto, e um contexto muito, muito intrincado, como ele diz, flutuante, é um nevoeiro, e nesse mundo instável, qualquer pretensão mais totalizante, ela, quer dizer, uma visão compreensiva do que está acontecendo, tende a patinar. Não é? Mas acho que com muita segurança, apontando aspectos que são efetivamente cruciais, o livro vai dando informações e, sobretudo, conceitos, visões muito consistentes e que nos ajudam a entender o mundo em que nós estamos vivendo. É mesmo muito impressionante e, sobretudo, muito importante o papel da arquitetura nisso tudo, como é que a arquitetura materializa, plasma, traduz e, a seu modo, também provoca, engendra, não é só engendrada, qual é o papel dela como protagonista dentro desse processo, que é um processo mais amplo do qual ela faz parte. Isso me interessa muito, sempre me interessou, porque eu sempre, desde o começo, no princípio mais por intuição, mas no começo da minha carreira, como professor, sobretudo, professor, pesquisador, enfim, ligado às questões da arte e da arquitetura, me preocupava com o alijamento ou deslocamento da arquitetura entendida dentro do campo da cultura, uma acepção mais ampla. E ela estava, no meu ponto de vista, no começo, e ainda se mantém, ao menos aqui no Brasil, meio alijada do debate, enfim, muito à margem, de certo modo, negligenciada. Enfim, os arquitetos terminam por não ser muito procurados a comentar o que está acontecendo, ocupam uma posição ainda marginal, e é patente isso, quase a desaparição da arquitetura do âmbito da imprensa. Não que a imprensa seja exatamente o local, a arena por excelência dos grandes debates, mas ela é indubitavelmente muito importante dentro do processo. E a arquitetura, enfim, não tinha uma coluna, não havia uma preocupação em se cobrir o que era produzido. Aliás, a grande exceção mesmo foi o próprio Gili, quando, durante alguns anos, na primeira década de 2000, não foi isso? Que escreveu regularmente para a Folha de São Paulo sobre arquitetura e temas afetos à arquitetura. Mas ele saiu da Folha e isso se acabou. Hoje em dia você tem uma e outra apenas, a presença, quando surge algum tema mais palpitante, e entra no caderno de cidades, que é um bom lugar para se estar, enfim, mas no âmbito da cultura dificilmente entra, só quando o Paulo Mendes da Rocha ganhou um prêmio, o que nos últimos anos tem sido bastante frequente, mas, enfim, acho que ele já esgotou todos que tinham para ganhar, e o Oscar Niemeyer já morreu, portanto não vai ganhar mais nenhum, e nesse momento nós estamos à espera do que pode acontecer. Então, eu queria, depois de fazer essa breve introdução, também a maneira de complementação, para que vocês possam entender até o histórico, o que subjaz a esse livro, a produção desse livro, a presença desse livro hoje entre nós e a importância que eu consigno a ele. Quando eu me formei em arquitetura, no final dos anos 70 e no começo dos anos 80, comecei a dar aulas na USP de São Carlos. Eu me envolvi com alguns colegas, na verdade, 3 colegas, na construção de um curso de arquitetura lá em São Carlos, na USP de São Carlos. E nós éramos todos professores em começo de carreira, e foi um empreendimento
quase além das nossas próprias forças. Mas a gente era muito pretensioso, como se é quando é jovem, e tinha, de fato, certas posições muito arraigadas, eu diria, até muito peremptórias, né? A gente pensava saber de uma série de coisas. E eu lembro que, nesses primeiros anos do curso de arquitetura, eu, dando aula já de História da Arte, no curso de arquitetura, eu ajudei a criar o curso, ajudei a bolar o currículo e coloquei uma sequência de História da Arquitetura e História da Arte forte, e me encarreguei de começar a dar as aulas de História da Arte e de Arquitetura. Naquele momento era arquitetura moderna, arte moderna, então esse vínculo era evidente, sobretudo no capítulo Vanguardas Modernas, que é por onde começávamos. E, bom, com o passar do tempo, a ausência de debate era angustiante, assim, basicamente. Não só, lá debatíamos muito. Em São Carlos, debatíamos incessantemente. A cada leva de contratações, incrementava o número de colegas, e era manhã, tarde e noite. Uma realidade que eu nunca mais vivi. Saíamos da faculdade, íamos para a pizzaria, era para onde havia de ir, não havia outro lugar para se ir, e continuávamos discutindo arquitetura, e depois íamos para casa, porque morávamos todos juntos quase, e aí continuávamos discutindo noite adentro sobre arquitetura. E o clima, em geral, que víamos, claro, descontando aí a nossa arrogância, era muito desestimulante. E é possível entender. Por exemplo, 2 livros seminais dos anos 60, A Arquitetura da Cidade, do Aldo Rossi, e Complexidade de Contratação na Arquitetura, do Bob Venturi, meados dos anos 60 foram publicados nos Estados Unidos. No Brasil só chegou no final dos anos 90. Então, tínhamos uma edição portuguesa do Rossi, Complexidade, entravam via Gustavo Gili, pela Espanha. E aí, tudo o que você pode imaginar relacionado com as discussões mais emergentes no âmbito da arquitetura e correlatos ligados à arte, isso não chegava, isso não era debatido. Mas o pior panorama era dentro das escolas, aí era triste. Porque quando chegava nos anos 80, e nós assinávamos muita revista, enfim, estávamos interessados no que estava acontecendo, e até a Folha Ilustrada, que era então o folhetim, que era o caderno de cultura mais visitado, então, no período, dentro da grande imprensa, falava sobre o pós-modernismo. E nós, do âmbito da arquitetura, jactávamos, de algum modo, do fato de que, pelo menos a chancela pós-moderna, ela devia-se mais à arquitetura do que propriamente às artes visuais e literatura, em que pese Mário Pedrosa haver criado essa rubrica, no comecinho dos 60, olhando a obra de Lígia e Hélio, Willis de Castro, enfim. E em que pese essa presença da arquitetura começou a ser debatida em todos os quadrantes, aqui no Brasil ela não era debatida. Não só não era debatida, como os professores, os que haviam sido meus professores, os professores dos anos 80, que nós nos encontrávamos por aí, eram visceralmente contra e colocavam todas as tendências, vertentes, e eram muitas, num espectro que ia de Peter Eisenman, Charles Moore, e eu posso imaginar que esses dois não podiam conviver na mesma sala. São 2 tipos completamente antípodas. Os nossos professores colocavam, meus ex-professores, isso é pós-moderno. Então, era tudo pós-moderno, jogava tudo na conta do pós-moderno, sem se dar ao trabalho de lerem, de discutirem. E aí, isso era de fato muito irritante, essa pobreza intelectual, esse preconceito, não é? essa aridez. E isso ia contra todos os meus princípios e aquilo que nós lá, e mais alguns, porque fomos nos reunindo e fomos nos encontrando e reagíamos contra isso. Então, lembro que teve um congresso no Rio Grande do Sul,
na URGS, na Federal do Rio Grande do Sul, e um congresso de História da Arquitetura, organizado pelo professor Carlos Eduardo Comas, nosso amigo, Edson Mafuz, entre outros, o professor Rogério. E eu lembro que eu fiz uma coisa que foi atrevida, muito atrevida, demasiado atrevida. A escola, eles organizaram esse encontro, esse congresso de História da Arquitetura, e no meio do caminho eu descobri que eles não tinham História da Arquitetura no curso. Né? Não que precise ter, mas era... E o fato deles criarem esse encontro era sintomático da importância que eles consideravam, a importância que nós também dávamos. E aí eu fui até o microfone na primeira intervenção que eu fiz, depois de ter lido a minha comunicação num dos debates, e falei que a minha proposta para cursos de arquitetura é que a disciplina de projeto desaparecesse, que não houvesse mais disciplina de projeto. E eu pensava que isso era importante para que isso salvasse a arquitetura. Salvasse a arquitetura do quê? De ela se transformar num curso técnico. Curso técnico entendido na acepção mais pedestre do que pode significar a questão técnica. O curso de arquitetura havia se transformado naquele tempo, e eu temo que não tenha se modificado muito desde então, no repassamento de algumas rotinas projetuais. Rotinas projetuais à luz de algumas leituras, de algumas ideias, de alguns conceitos de arquitetura, de uma arque devidamente metabolizada, naturalizada. Essa era a minha preocupação. Naquela altura, quando eu saí, eu fiquei, o que eu fiz aqui, né? O que é isso que eu fui falar? Eu acho que eu estava com a razão ainda hoje. E o diabo é que eu acho que eu continuo com a razão. Acho que a grande proposta é acabar com o curso de projeto dentro da Faculdade de Arquitetura. Continua valendo. Não, sim, estou de olho aqui. A marcha obsessiva dos números. E o pior é que, como os de segundos se movimentam mais, eu olho mais para os segundos e esqueço os minutos. Mas então, já caminhando para o fim, nós precisamos... A culpa disso tudo, isso tem uma culpa, evidentemente. Primeiro foi que a arquitetura brasileira deu certo durante um certo tempo, e justamente porque ela deu certo, ela parou de ser discutida. Segundo, esse deu certo se traduziu em 2 prêmios inquestionáveis. E são inquestionáveis porque a arquitetura que se produziu e que recebeu esse prêmio, ela é, de fato, da maior qualidade. Porém, elas nasceram porque foram críticas, e acho que a pior relação que se pode estabelecer com uma obra extraordinária é a de reverência excessiva. Porque a reverência não gera crítica, e é incompatível com a crítica que gerou essa arquitetura, que é referencial. Precisamos recuperar a crítica sob esse ponto de vista. E precisamos, portanto, desnaturalizar essas rotinas e procedimentos. Precisamos pensar qual é a pertinência, a relevância daquilo que nós fazemos no âmbito de um mundo que se revela instável, com muitas complicações, com muitas visadas. Entendo perfeitamente que nós não devemos abandonar as nossas tradições. Eu lembro e sou muito sensível ao texto do Roberto Schwartz, quando ele fica comentando sobre a troca de modas que a gente vê no campo da sociologia, da filosofia, enfim. Isso pode acontecer também no campo de arquitetura. Mas, ainda assim, acho muito reverencial a atitude. E acho que nós precisamos começar a discutir a arquitetura de novo, a arquitetura que se produz mundialmente. Percorrer, assim como Portugal fez, trazendo daqui, levando para lá, uma exposição de arquitetura brasileira pelo simples interesse em conhecer o que está sendo produzido aqui. Eu lembro quando o Álvaro Siza foi projetar no Rio Grande do Sul, o Fernando pode me confirmar, houve um rechaço por parte de arquitetos lá de Porto Alegre contra a presença de um arquiteto estrangeiro projetando naquele lugar. Nós temos arquitetos da mais fina extração, conversas da mais fina extração, mas isso ainda é a menor parte, a menor parcela. Quer dizer, a estrutura departamental das escolas garante que se perca uma visão horizontal, que se perca uma visão de conjunto. Os professores estão encastelados dentro das seus ateliês.
E como a disciplina de projeto responde em 60%, em alguns casos mais do que isso, por cento da formação do arquiteto, eles ficam tranquilos lá, sem ter que discutir quais são os parâmetros, quais são os métodos de representação, de projetação, quais são as estratégias mediante as quais eles chegam nos produtos. Nada disso é questionado, tudo isso é naturalizado. Então, é terrível perceber que os sistemas de projetação são os mesmos. Essas coisas não são discutidas. Eu passei a minha vida inteira discutindo isso, brigando por isso que não saí de escola de arquitetura, porque desde os anos 80, e justamente por falta de interlocução, eu me bandiei para o lado das artes plásticas, mas nunca quis sair, porque amo a arquitetura, acho a arquitetura essencial e acho essencial para a arquitetura a discussão não só das artes, coisa que foi muito estigmatizada, e aqui segue sendo muito estigmatizada. Mas ela é importante, como se vê no mundo inteiro, em todos os lugares, enfim. Como de resto, não só as artes visuais, mas literatura, como de resto também filosofia, como psicologia, como sociologia, coisa que o livro, dentro do nevoeiro do nosso colega Giri Wisnik, apresenta de forma cabal, conclusiva. Então, acho que é um momento muito interessante a publicação deste livro, porque sublinha a importância de se retomar o debate e pararmos com essa posição tão indiscutível. A essa altura do campeonato, manter essa posição é discutibilíssimo, além de contraproducente. Muito obrigado. Bom dia a todos. Está funcionando esse microfone, né? Bom dia a todos e a todas. Eu vou começar de forma não muito original, agradecendo não só a presença de vocês, mas especialmente o convite para que eu pudesse fazer parte dessa ilustre mesa e a oportunidade de discutir um livro que, desde já, eu afirmo que é obrigatória a leitura. A oportunidade de ver, pela primeira vez, um dos vídeos que o Guilherme já havia me comentado que ele vinha preparando para a exposição Infinito Vão. Eu fiquei encantada, como eu já imaginava que ficaria, a oportunidade de encontrar ao vivo, para além do espaço informacional, com o Nuno Sampaio e ter, enfim, aqui a condição de brevemente indicar alguns pontos do que me chamou a atenção na leitura dentro do nevoeiro do Guilherme Wisnik, que é por onde eu vou me concentrar aqui. Eu deixei minha memória nas nuvens, então eu estou aqui com o meu iPad no colo, porque já num determinado ponto da idade eu já me decidi que eu tenho que fazer download de algumas coisas para não enlouquecer. Mas a leitura do livro me trouxe começou com uma série de recordações, porque não só pelas questões que o Guilherme já chamou atenção aqui, o Aguinaldo, com relação a 2013, todas as transformações que nós estamos vivendo, mas por um fato que é mencionado ao longo da narrativa, porque o livro também tem esse aspecto, apesar de ser um livro conceitual e teórico, é um livro narrativo, um livro em ensaios, que tem um poder de envolver o leitor, que é um dos aspectos mais meritórios e que merecem destaque aqui. Mas, num determinado ponto, se recorda a nuvem de cinzas do vulcão impronunciável da Islândia. Vocês me perdoem, mas eu não vou fazer nenhum esforço, mas vocês devem lembrar do fato, eu fiquei presa nessa nuvem. Eu estava na Áustria, participando de um júri do Ars Eletrônica, e fiquei 12 dias. Meu voo não foi um dos voos cancelados,
E a sensação de que, por um momento assim, de que nunca mais eu voltaria para casa, que nunca mais os aeroportos iriam voltar a funcionar num contexto como aquele, para quem tem uma noção, Arte Eletrônica é o festival mais importante, radical, de mídia e arte do mundo, onde há 10 anos atrás já se falava de inteligência artificial, machine learning, robótica. Num ambiente como aquele, você se vê impedida de viajar, nem os trens jamais funcionavam, parou tudo. Por um cataclismo natural que leva a tecnologia a seu grau de impotência máximo, é um momento que nos coloca numa posição de ter que repensar até que ponto essas redes, essas dinâmicas informacionais, de fato, são tão eficientes quanto elas se autoproclamam e a nossa fragilidade em relação à natureza, né? Eu me lembro de num determinado momento, eu e mais outro membro do júri, que era uma americana, nós nos pegamos assim procurando já na internet cruzeiros da Europa que pudessem nos levar de volta para as Américas, né? Porque parecia assim, num determinado momento, que nunca mais os aeroportos voltariam a funcionar. Eu parto desse momento aí um tanto quanto anedótico, porque ele me parece sintomático desse contraponto, dessa experiência do nevoeiro, né? É um nevoeiro que ele não só é um grau de opacidade com relação à nossa total impossibilidade de ler o nosso presente, mas é um nevoeiro também pela sua fragilidade, na sua incompetência de resolver os alarmes mais urgentes em relação às situações dos cataclismos da natureza. Esses aspectos me chamaram muito a atenção. O livro é um dos pontos que eu traria aqui como uma das pautas assim, de mais interessantes do livro, mas não única, né? Outro elemento que me toca profundamente nessa leitura é o quanto isso já vem implícito até no próprio título, é o quanto, numa era de superexposição e de imagens cada vez mais pós-humanas, nunca o real nos foi tão opaco, tão inacessível e tão irrastreável, muito embora, ao mesmo tempo, todas essas infraestruturas nos tornem cada vez mais capturáveis, mais rastreáveis e mais uma espécie de bancos de dados ambulantes que vão deixando as nossas pegadas por todos os lados, né? Essa ambivalência de uma opacidade, de um mundo que se torna opaco, de nuvens que se tornam opacas para nós e, ao mesmo tempo, que fazem com que nós sejamos transparentes e visíveis para servidores que nós não vemos, é um dos nós aí centrais desse nevoeiro, que é muito bem articulado e discutido a partir de pontos de vista muito diversificados que vão aparecendo no livro inteiro, né? Cruzando referências da arquitetura, do campo das artes, da música pop, do cinema, e isso tudo é que vai dando essa textura um pouco de narrativa aos ensaios que eu comentava no início dessa minha fala, né? Como nós não temos muito tempo, eu vou me limitar aí a destacar pontos que me parecem interessantes, entre outros que certamente cada uma das leituras aí vão chamar a atenção, né? Então, sim,
particularmente essa dinâmica entre visibilidade e invisibilidade na contemporaneidade e o quanto ela é central na reflexão sobre a arquitetura contemporânea, sobre a arte contemporânea e sobre as estruturas de poder na contemporaneidade, como isso se coloca num outro formato biopolítico, isso me parece cada vez mais urgente de ser discutido, e são questões que o livro introduz com uma elegância e um rigor particular. Se eu tivesse que argumentar qual a urgência dessa discussão, basta nós lembrarmos que, no começo da semana retrasada, quando nós soubemos, parece... Eu não sei se foi passada ou retrasada, nós estamos vivendo aí um momento no Brasil em que cada dia é um novo episódio de uma temporada que ninguém descobriu ainda quem é o roteirista, né? Mas me parece que foi no começo da semana retrasada que, enfim, os assassinos da... Seria melhor falar os executores, né, da Marielle Franco, foram, enfim, localizados, e isso foi o resultado de uma busca, como todos vocês devem ter acompanhado, que se deu inteiramente no espaço informacional, né? É preciso lembrar que esse foi um crime onde não se, supostamente, os executores, raciocinando a moda antiga do século XX, acharam que não deixariam rastros, porque a arma desapareceu e o carro desapareceu. Eles foram capturados a partir de buscas que foram feitas inteiramente no espaço informacional, a partir da quebra de sigilo dos dados que permitiu o quê? A recuperação das buscas nas nuvens em que eles operaram, né? Poucos dias antes da ação contra a Marielle, né? Então, buscas no Facebook, vendo quais eram os eventos que a Marielle frequentava, buscas no Google que revelavam que haviam procurado silenciadores, a triangulação das antenas de celular, que acabou levando em cruzamento com um microsegundo da câmera de vigilância que permitiu identificar que havia um celular dentro do carro, e aí toda uma caçada dentro do mar eletromagnético das operadoras telefônicas para se localizar qual era a linha telefônica que tinha operado naquele ponto geolocalizado em que o crime ocorrera, né? Tudo isso dá uma vitalidade para as discussões que estão nesse livro, que dificilmente fará com que ele envelheça muito cedo, porque todo o pânico de quem trabalha nessa área, e começa, digo, na área de discussão das tecnologias, é sempre tudo que eu falo agora já envelheceu e não interessa mais publicar nada sobre esse tema. O fato é que as discussões elas são de uma profundidade que, independentemente dos fatos, elas se propagarão no tempo. Para não me alongar muito, então, eu destacaria primeiro essa questão da visibilidade, em segundo lugar, o quanto essas questões reverberam numa nova dinâmica biopolítica e numa nova dinâmica das relações sociais e da infraestrutura urbana, a qual não pode mais negar que nós vivemos num espaço urbano que é tanto informacional quanto real, ou seja, essa dimensão informacional é parte da cidade contemporânea, assim como da arquitetura, o quanto isso é uma questão nevrálgica na arte contemporânea, né, e o quanto, não por acaso, a visibilidade e a invisibilidade passam, né, cada vez mais a atravessar as discussões das artes, seja nos novos
nos novos modos de usar os dispositivos, como drones, como câmeras de realidade virtual, na recuperação dos procedimentos oitocentistas, de panoramas, o que anda muito em pauta na produção contemporânea e que aparece bastante no livro. E, por último, o quanto o livro traz à tona, num contraponto que me parece bastante interessante, nessa era que, de novo, tudo numa era de exposição tão recorrente que o real nunca nos foi tão opaco, quanto o translúcido emerge, por um lado, como uma espécie de textura crítica, especialmente quando se pensa que essa arquitetura translúcida ela pode ser pensada como um contraponto também a um certo delírio das vanguardas modernistas que as smart cities têm recuperado, né? Quando elas pretendem entregar um mundo arquitransparente, previsível, né? Porque todos os aplicativos já poderiam pré-comandar as cidades e prever todas as soluções para os problemas que nós teríamos, nós nem temos, mas nós viríamos a ter. Então, todas essas relações me parecem que, muito ao contrário de nos lançar num mundo de transparência absoluta, vão nos convencendo que nós estamos submergindo num mundo para lá do nevoeiro, né? Num mundo de opacidade cada vez mais cifrada, cada vez mais complexa, dominado por algoritmos que nós não sabemos ler, que nos leem o tempo todo, e evitar a discussão sobre essas questões é evitar a compreensão do nosso presente e, portanto, evitar a discussão das possibilidades de mudança, né? Um mundo que, ao contrário do que se insiste em entregar na propaganda mais recorrente como um mundo abstrato e leve, um mundo que é absolutamente material, né? E um mundo que vem se tornando cada vez mais não previsível, mas programável, né? E não só nas instâncias algorítmicas, mas nas próprias instâncias dos novos materiais arquitetônicos, né? Interessante no livro, quando se retoma, e eu finalizo por aqui, o Allianz Arena, por exemplo, do Herzog de Meuron, e a gente pensar hoje em dia que isso é uma espécie de arqueologia da história da mídia-arquitetura, né? Quando a mídia-arquitetura hoje se volta já para o grafeno e para esses novos materiais, e pensando em espaços reversíveis e, de novo, espaços vigilantes, espaços que, apesar de absolutamente matéricos e de peso, são os espaços que operam nas nuvens, nos espaços informacionais e que sugerem, portanto, outras estéticas, outras formas de resistência, mas também toda uma nova dinâmica de opacidades, de controles e de enigmas, né, que já, de alguma forma, estão mapeados e sulcados aí no livro do Guille que a UBU recém lançou. Eu acho que encerro por aqui, acho que vocês devem ter questões muito mais interessantes a colocar para o Guilherme. Obrigada. Obrigado, Aguinaldo. Obrigado, Gisele. Nós temos 5 minutos para o momento de perguntas. Então, assim, se houver perguntas, eu peço que sejam trazidas agora. E é difícil um encontro como esse, onde tem 3 comentários, ainda ter tempo para perguntas em 1 hora, né? Então, perdoem essa exiguidade, mas, de qualquer maneira, vamos tentar
vocês estão passando papel, que significa que tem alguma pergunta vindo ou não? Tem? Então, tá. Acho que facilita se perguntar direto. Então, como uma tendência ao escamoteamento das estruturas, seja total ou parcial. E aí eu fiquei pensando no seguinte, nós estamos no terceiro mundo, somos terceiro mundistas, e essa condição se relaciona com a nossa arquitetura, sem dúvida. Não sei nem se é só uma determinação, mas a gente tem uma relação que vai e volta, talvez. E a nossa arquitetura é uma arquitetura que ainda guarda muito valor para revelar o sistema estrutural. Mesmo esse prédio que a gente está agora, que é um prédio nublado, nevoado, ele faz muita questão de mostrar a sua estrutura parruda de aço. Você está aqui dentro, você vê a solda, você vê os parafusos, etc. E aí eu fiquei pensando assim, voltando para a estrutura como uma questão socioeconômica, se a gente tem o fenômeno da globalização, que é um fenômeno que, ao mesmo tempo, tende a homogeneizar o mundo e ampliar os abismos internacionais, que é algo que a gente viu, por exemplo, exemplificado na crise dos imigrantes na Europa. Então, se talvez a nossa arquitetura continuar se atendo às estruturas e continuar insistindo na opacidade e no concreto aparente, etc., não seria uma maneira de manifestar a nossa condição de terceiro-mundistas, ou seja, de tentar continuar insistindo que, bom, nós temos uma predominância dos sistemas eletrônicos e dos sistemas informacionais, porém todos os aspectos que vêm desde o século XIX, todos os aspectos de produção de energia elétrica, da hidráulica, da mecânica, da engenharia civil, da construção, etc., continuam se colocando e com isso suas limitações, nossas limitações de esquadrias, de nós temos disponível aqui. Ou seja, como se eu quisesse perguntar se a nossa arquitetura ela é atrasada ou ela é subdesenvolvida. Tá. Como é seu nome mesmo? João. Tá, João. é boa. Nossa. E você termina a pergunta no momento em que o relógio chega no final aqui. E, portanto, difícil em segundos responder. Mas, não sei, é uma pergunta interessante, legal, a gente tem que pensar um pouco, desenvolver. Sem ter tempo, eu te diria uma coisa, é curioso, né, que quando o Paulo Mendes da Rocha ganhou o prêmio Pritzker, em 2006, a ata do júri destacava o fato de que ele era um arquiteto low-tech, né? E, por isso, era um dos aspectos que o júri valorizava e atribuía o prêmio. Evidentemente que o Paulo não gostou nada dessa designação, porque ele sempre pensou, assim como Artigas pensava, a arquitetura que eles fazem como high-tech no contexto brasileiro, a indústria do concreto, o desenvolvimento do país. Não é? Então, existe uma defasagem. Agora, quando você fala em atrasada ou em subdesenvolvida, porque o subdesenvolvimento foi tomado como força, né? É uma estética da fome, tem todo um período ali dos anos 60 e 70 em que se transforma essa, digamos, essa pobreza em força. E eu acho que, quer dizer, é por aí que eu leio a nossa arquitetura, mas por esse aspecto, não pela precariedade, sim pela afirmação. Mas, enfim, sem poder ir adiante, eu só queria terminar porque com uma ideia que me ocorreu a partir do que você estava falando, porque tem mesmo na arquitetura brasileira, mesmo no momento atual, enevoado, mesmo num prédio como esse,
muito bem observado, que talvez seja o grande expoente contemporâneo no Brasil de uma arquitetura que dialoga com essa tradição contemporânea. Mesmo assim, toda a estrutura está o tempo todo evidente, tem uma linguagem brasileira clara. Isso é, essa linguagem brasileira ela é o tempo todo seria brutalista no sentido dessa autoexposição, né, dos elementos. Portanto, antifetichista, que não quer esconder nada, quer revelar, porque isso é uma demonstração de honestidade no próprio processo, né? Nesse sentido, a poética brasileira estaria ligada a uma história de explicitação dos seus elementos claros, né? Pode ser uma viagem total agora, mas eu pensei nisso enquanto te ouvia falar e queria dizer que, por outro lado, o Brasil é o país da mestiçagem, né? É o país da mistura, onde, então, essa ideia de destacar as coisas claramente, como se fossem partes separadas e como que identidades puras, por um lado, é o contrário de toda uma leitura que se faz do Brasil como sociedade, que é onde as coisas todas perderam nitidez do ponto de vista das identidades e se misturaram. Curiosamente, alguns de vocês devem ter visto que essa semana o atirador australiano da Nova Zelândia, além de ter filmado o massacre ao vivo, deixou uma carta de 74 páginas em que ele explicita todas as suas ideias racistas, né? E, a certa altura, ele diz que o problema do mundo é essa imigração horrível, né? Esse outro que está nas bordas e que vem em direção ao centro, que vai tomando espaço dos brancos e etc. E ele exemplifica isso, a certa altura, dizendo que o grande emblema de tudo isso que há de horrível no mundo é o Brasil, né? Que é esse país misturado e diverso. Então, eu queria lembrar isso, para pensar que apesar, né, a gente não vai aqui agora querer retomar o mito da democracia racial, mas é bom lembrar que, mesmo com tudo que está acontecendo hoje no Brasil, ele ainda é lido internacionalmente como esse país. Obrigado. Bom, esqueci de dizer, temos daqui a pouco uma nova conversa, vocês já sabem, eu e Nuno Sampaio vamos conversar com Paulo Mendes da Rocha. Queria dizer também que, porque, inclusive, deu pouco tempo para perguntas, na quinta-feira dessa próxima semana, às 5 horas, na sala 807 da FAUSP, farei uma nova discussão do livro, Dentro do Nevoeiro, com Vladimir Safatli. Quem puder, vai lá.